Olá, queridas e queridos. Eu prometi para vocês a parte 2 da minha história de vida. Então vamos continuar. Antes disso, me diga nos comentários de onde você está assistindo esse meu relato. Também aproveita, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Eu passei anos guardando um segredo que me corroía por dentro. Anos acreditando que, se falasse, tudo o que conhecia e amava se desmoronaria. O silêncio virou meu único refúgio, mas também a minha prisão mais dolorosa. O tempo passou e, à medida que os meses e os anos se arrastavam, eu fui me tornando cada vez mais refém daquele silêncio. Cada vez que ele me dizia para não contar a ninguém, eu obedecia. Porque o medo de perder a salvação, o medo de ser rejeitada, dominava todos os meus pensamentos. Aquele segredo foi crescendo dentro de mim como um peso insuportável, mas eu não sabia como livrar-me dele. Como poderia eu, uma menina tão nova, falar sobre algo que me parecia tão sujo, tão errôneo? Como poderia eu colocar tudo em risco, mesmo quando a dor dentro de mim se tornava cada vez maior? Eu sabia que algo não estava certo. Eu sabia, lá no fundo, que aquele relacionamento com o padre não era algo que deveria acontecer. Mas o medo de ser culpada, o medo de perder o perdão de Deus, era mais forte do que qualquer outro pensamento que surgisse. Eu não sabia a quem recorrer. Como contar para alguém que o homem que todos na cidade respeitavam e admiravam estava me causando tanto mal. Ele me dizia que era para o meu bem, que tudo estava acontecendo por uma razão divina. E eu, na minha fragilidade, não conseguia mais ver onde começava a manipulação e onde terminava a fé. Eu estava completamente envolvida em sua teia de palavras e promessas. A igreja, que antes era um lugar de consolo, virou um campo de batalha emocional para mim. Eu me sentia como uma espectadora, incapaz de reagir, vendo tudo acontecer à minha volta sem saber como escapar. O altar, que antes representava o lugar sagrado onde eu encontrava paz, agora era o local onde eu sentia uma dor insuportável a cada palavra que ele me dizia. Quando ele falava sobre perdão, eu sentia que estava sendo empurrada cada vez mais para um abismo de culpa. Quando ele dizia: "Você está fazendo certo, Luzandra. Deus te ama." Algo dentro de mim se partia, porque eu sabia que, no fundo, aquilo não era amor. Era algo bem diferente. Mas eu não sabia o que era. Eu fui me isolando de todos. Minha família, que me amava tanto, não sabia de nada. Meus amigos, minha mãe, todos estavam tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes de mim. O peso do segredo foi me tornando cada vez mais pesado e eu me via cada vez mais afastada do mundo. Eu não sabia mais como ser quem eu era antes. Eu tinha vergonha de mim mesma, vergonha de algo que eu não entendia, vergonha de algo que, apesar de tudo, me era imposto como se fosse a vontade de Deus. Eu me afastei das pessoas que mais amava. Eu já não sabia como ser a filha, a amiga, a menina que todos conheciam. As visitas à igreja se tornaram um martírio. A cada missa, eu sentia meu coração apertar, como se estivesse sendo observada, vigiada por uma força invisível. Cada olhar do padre, cada palavra que ele dizia, me fazia sentir como se estivesse sendo chamada para fazer algo ainda mais impuro. Eu tinha medo de olhar para os outros membros da comunidade, porque achava que eles poderiam ver o que estava acontecendo, que poderiam descobrir o que ele me dizia e fazer algo sobre isso. Mas o pior de tudo era que eu não tinha coragem de falar. O medo de perder a fé, o medo de ser chamada de mentirosa, o medo de ser condenada por todos me fazia permanecer em silêncio. Eu via aquelas mulheres na igreja, tão devotas, tão fiéis, e pensava que, se eu contasse o que estava acontecendo, seria como se estivesse negando tudo o que eu sabia sobre Deus, tudo o que minha família acreditava. Como eu poderia ser tão ingratidão a Deus depois de tudo o que ele fez por mim?
O peso do segredo me consumia todos os dias. Era como se estivesse vivendo em duas realidades paralelas. Uma na qual eu tentava manter a aparência de uma boa filha de Deus, e outra em que eu me sentia suja, culpada e isolada, carregando uma dor indescritível que ninguém poderia compreender. Eu me via sozinha, aprisionada em minha mente, sem saber como encontrar uma saída. A cada dia, o silêncio se tornava mais ensurdecedor, mais opressor. Eu sentia que não podia mais viver dessa forma, mas, ao mesmo tempo, me sentia impotente para mudar. Ele me dizia para não contar a ninguém, para manter tudo em segredo, porque, segundo ele, Deus iria me punir se eu falasse. Você está sendo escolhida, Luzandra, ele me dizia. Este é o sacrifício que Deus exige de você. Eu não sabia mais o que isso significava. Eu pensava que estava sendo útil, que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, no fundo, havia uma parte de mim que se questionava. Será que estou errada? Será que sou uma boa filha de Deus ou estou indo para o inferno? Essas perguntas martelavam minha mente constantemente, mas eu não tinha coragem de buscar respostas. E o mais doloroso era a sensação de que ele estava controlando tudo. Cada palavra dele, cada gesto, me fazia acreditar que não havia mais saída, que eu deveria seguir o que ele dizia sem questionar. Eu não sabia mais se eu era eu mesma ou se eu estava sendo moldada por ele e pelas suas palavras. Eu era refém de um ciclo que me fazia sentir cada vez mais perdida, cada vez mais suja, cada vez mais distante de tudo o que eu amava. Eu queria gritar, queria contar para alguém, mas a vergonha me calava. O medo de ser julgada e condenada por todos era maior do que qualquer desejo de liberdade. Eu me tornava prisioneira do meu próprio silêncio, e aquele silêncio me consumia todos os dias. Eu queria voltar no tempo, ser a menina que acreditava na bondade da fé, na beleza da vida. Mas eu não sabia mais como. O silêncio foi a única coisa que me restou. Foi o único escudo que eu tinha contra o medo e a vergonha. Mas, ao mesmo tempo, foi também a minha maior prisão. O segredo que me corroía por dentro se transformou em uma dor insuportável. Eu queria que alguém soubesse, queria que alguém pudesse me libertar. Mas eu tinha medo de que, se falasse, perderia tudo o que eu conhecia. Eu queria encontrar a coragem para dizer a verdade. Mas a cada dia, esse desejo se tornava mais distante, mais difícil de alcançar. Cada passo que eu dava, cada palavra que ele dizia, se transformavam em uma carga que eu não conseguia mais carregar. O peso da dor foi crescendo, mas a cada dia eu sentia que tinha que suportar mais um pouco, que tinha que engolir mais uma mentira, mais uma parte de mim que estava se perdendo. À medida que os anos passavam, a sensação de que estava presa em algo que eu não compreendia tomava conta de mim cada vez mais. A igreja, que antes era meu lugar de paz, de acolhimento, agora se tornava um campo de batalha constante. Eu já não conseguia mais rezar com a mesma devoção. Não conseguia mais olhar para o altar com os mesmos olhos de esperança e fé. Cada vez que eu me sentava ali, sentia um peso tão grande sobre os meus ombros que mal conseguia respirar. Eu não sabia mais o que fazer com a dor que se acumulava dentro de mim. Eu só sabia que a cada dia ela se tornava mais insuportável. Eu me sentia vazia por dentro, como se estivesse perdendo a minha identidade, como se estivesse deixando de ser eu mesma para me tornar alguém que apenas existia, sem vida, sem esperança. Tudo o que eu queria era gritar, gritar para que alguém me ouvisse, para que alguém me entendesse. Mas o medo me paralisava. O medo de ser rejeitada, de ser julgada, de perder tudo o que ainda restava de minha vida, me calava a cada tentativa de quebrar o silêncio. Eu não sabia mais como viver com o peso do segredo. Não sabia como manter o sorriso no rosto,
enquanto por dentro eu estava sendo esmagada por um sofrimento que ninguém via. A cada dia, o que antes parecia ser um simples desconforto foi se transformando em uma dor tão grande que me fazia perder a vontade de viver. Eu acordava pela manhã, mas já não sentia mais alegria nas pequenas coisas. As orações, que antes eram meu refúgio, agora pareciam vazias, como se estivessem sendo ditas por alguém que já não acreditava em nada. Cada gesto de carinho que eu recebia, cada palavra de consolo, parecia se perder no vazio. Eu me sentia sozinha, presa em uma bolha de dor que não conseguia estourar. A cada dia, mais e mais, o peso da vergonha me consumia. Eu não sabia mais como encontrar forças para seguir em frente. Às vezes me pegava olhando para as pessoas ao meu redor e desejava poder ser como elas. Ver minha mãe, minha família, tão cheios de fé, me fazia querer ser uma pessoa diferente. Mas eu sabia que já não era mais a mesma. O medo de ser descoberta, de que alguém percebesse o que estava acontecendo comigo, me fazia me esconder ainda mais. Eu me via com medo até de olhar para os outros, porque achava que eles poderiam ver, através de mim, ver o quanto eu estava destruída por dentro. O olhar do padre me assombrava. Ele sempre me dizia que, ao me manter em silêncio, eu estava cumprindo um propósito divino, que minha fé era uma prova de que eu estava fazendo a vontade de Deus. Mas eu sabia que isso não era verdade. Algo dentro de mim gritava que eu estava sendo manipulada, que tudo o que ele dizia não passava de uma mentira. Mas o medo de perder a salvação, o medo de ser rejeitada por Deus, me calava, e eu me tornava mais e mais invisível, mais e mais, uma sombra de quem eu realmente era. Cada vez que ele me chamava para mais uma conversa, para mais uma orientação espiritual, eu sentia uma dor crescente. Eu já não conseguia mais ouvir suas palavras com a mesma pureza de antes. Eu começava a perceber as falácias, as manipulações, mas o medo de questioná-lo ainda me dominava. Eu sentia que, se falasse, perderia tudo o que me restava de conexão com Deus, que estaria condenada para sempre. O pior era que, no fundo, eu sabia que ele não estava me guiando para a verdade. Ele estava me conduzindo por um caminho que me afastava de tudo o que eu acreditava, de tudo o que eu amava. A dor emocional foi se tornando tão intensa que eu comecei a perder o controle sobre minha própria vida. Eu já não sabia mais como lidar com as emoções que me consumiam. Eu me sentia como uma pessoa estranha em meu próprio corpo, como se estivesse assistindo a minha vida passar, sem conseguir interagir com ela. Eu me via distante de tudo e de todos, incapaz de compartilhar com alguém o que estava acontecendo. A vergonha de me expor, de contar a verdade, era maior do que qualquer outra coisa que eu sentia. Eu estava refém do meu próprio medo, refém de uma situação que me dominava completamente. O peso da culpa foi ficando cada vez mais pesado. Eu me sentia culpada por não entender o que estava acontecendo, culpada por não ser forte o suficiente para sair daquela situação. Mas o mais doloroso era o fato de que eu acreditava que estava fazendo o que Deus queria. Eu acreditava que a minha fé estava sendo testada e que, ao suportar tudo aquilo, eu estaria mais próxima dele. Eu não sabia mais como questionar, como buscar respostas. O medo de ser rejeitada me impedia de encontrar a liberdade. Eu estava prisioneira de minha própria mente, prisioneira de um segredo que me consumia. E a cada dia eu sentia que estava afundando mais e mais. O silêncio, que antes parecia ser a minha proteção, se tornava cada vez mais uma cadeia que me prendia. Eu estava me afundando na dor e não sabia como sair. A culpa e a vergonha estavam tão enraizadas em mim que já não conseguia distinguir o que era verdade e o que era manipulação. O que ele me dizia sobre Deus e sobre fé parecia mais um feitiço, algo que me prendia em uma teia de mentiras que eu não sabia como cortar. E eu me perguntava, a cada dia,
Como seria minha vida se eu tivesse a coragem de falar? Se eu tivesse a força de romper com tudo isso? Mas a resposta era sempre a mesma. O medo. O medo de perder tudo. O medo de ser rejeitada. O medo de não ser mais amada por Deus. E, com isso, a dor ia se acumulando dia após dia, até que me sentia como uma folha seca que flutuava ao vento, sem rumo, sem esperança. Eu queria ser livre, mas não sabia como. Eu queria encontrar uma maneira de quebrar as correntes que me prendiam, mas o medo me paralisava. Eu me via vivendo uma vida que não era a minha, uma vida em que eu não conseguia mais ser quem eu realmente era. Eu estava perdida, mas, ao mesmo tempo, sabia que, se falasse, perderia tudo o que ainda restava de mim. O medo de ser rejeitada por Deus e pelos outros me mantinha em silêncio, em uma prisão emocional que parecia não ter fim. Eu passei anos pensando que, se falasse, perderia tudo. Mas, no fundo, eu sabia que, se continuasse em silêncio, perderia a mim mesma. O momento de coragem foi o momento em que eu percebi que a verdade não poderia mais ser ignorada, que minha alma não poderia mais ser silenciada. Durante tanto tempo, eu carreguei aquele segredo, aquela dor que parecia me consumir por dentro, me fazendo perder o controle sobre quem eu era, sobre minha própria essência. Cada vez que eu olhava no espelho, não conseguia mais me reconhecer. Eu via uma pessoa que estava escondida por trás de um véu de mentiras e medo. Uma pessoa que não sabia mais como encontrar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a mudar. Uma parte de mim sabia que aquilo não podia continuar, que eu não poderia mais viver naquela prisão de silêncio. O medo de ser rejeitada, o medo de perder a salvação, de perder o amor de Deus, ainda me aterrorizava. Mas algo estava começando a se acender dentro de mim. Eu sabia que, se não fizesse algo, estaria perdendo minha alma de uma maneira que nenhuma dor poderia justificar. O padre, com suas palavras cheias de confiança e de autoridade, me dizia o tempo todo que Deus me amava, que Ele estava me guiando, que tudo o que eu estava passando fazia parte do plano divino. Mas eu comecei a perceber que, ao me manter em silêncio, ao aceitar tudo o que ele dizia, eu estava me afastando daquilo que eu acreditava ser a verdadeira fé. Eu estava sendo manipulada sem sequer perceber. E o pior de tudo era que, ao continuar com aquele silêncio, eu estava me afastando de tudo o que fazia parte da minha vida antes. Eu sentia que a dor da minha alma estava me destruindo, e eu não sabia mais o que fazer. As palavras dele ainda ecoavam na minha mente, sempre dizendo que, se falasse, perderia tudo, que a verdade me afastaria de Deus. Eu vivia com o peso dessas palavras, mas o que realmente me sufocava era o silêncio. O silêncio estava me consumindo lentamente, me impedindo de viver, me impedindo de ser quem eu realmente era. Eu olhava ao meu redor e via outras meninas, mulheres, vivendo suas vidas com coragem, com fé, sem esse peso sobre os ombros. Eu via minha mãe, que sempre fora tão forte, tão cheia de fé, e pensava que, se ela soubesse, ela me ajudaria. Mas o medo de que isso a machucasse, de que a verdade me afastasse de tudo o que eu amava, me calava. Mas, em algum lugar dentro de mim, eu sabia que precisava encontrar a coragem de falar. Eu sabia que, se continuasse vivendo naquela mentira, minha alma se perderia para sempre. A dor que eu sentia não era apenas física, era uma dor emocional, uma dor espiritual. Eu estava me perdendo e sabia que, para encontrar a paz novamente, precisaria romper com aquele silêncio, com aquele medo que me aprisionava. Eu precisava ser corajosa. O que me impulsionou, o que realmente me deu a força para quebrar o silêncio, foi a certeza de que eu não poderia mais viver com aquilo. Eu não podia mais ser refém do medo de perder o amor de Deus, porque Deus não me faria viver essa dor. Deus não queria que eu fosse manipulada.
Deus não queria que eu fosse torturada por dentro. Eu comecei a entender que, ao me manter em silêncio, eu estava aceitando uma mentira. Uma mentira que me afastava de minha verdadeira fé, de meu verdadeiro propósito. Foi então que eu decidi que a dor que eu estava vivendo não poderia ser em vão. Eu precisava encontrar alguém em quem pudesse confiar. Alguém que me ouvisse, sem me julgar. Eu sabia que não poderia esperar mais, que não podia mais carregar aquele peso. Eu precisava ser livre. Eu precisava parar de acreditar naquelas mentiras, naquelas palavras que me disseram para acreditar. E assim, com medo, mas com a determinação de alguém que sabia que não podia continuar vivendo assim, eu decidi que falaria. Mas a decisão de falar não foi fácil. Eu passei dias em conflito, questionando a mim mesma, sentindo a culpa me tomar novamente. Será que estou errada? Será que estou fazendo algo que Deus não aprova? Mas então, comecei a entender que, ao falar, eu estaria me libertando. Eu não estava fazendo nada de errado. O erro estava no silêncio. O erro estava na aceitação do que me faziam acreditar. Eu precisava dizer a verdade porque a verdade era o que me libertaria, o que me devolveria minha vida. Eu procurei alguém em quem confiar. Eu sabia que não poderia contar à minha mãe. Não queria que ela soubesse da dor que eu estava sentindo. Mas eu precisava de alguém. Alguém que entendesse a minha dor. Alguém que não me julgasse. E foi aí que encontrei um amigo. Alguém que me ouviu sem fazer perguntas, sem me condenar. Ele me disse com uma calma que eu jamais havia encontrado que eu não estava sozinha, que minha dor não me definia, que o amor de Deus não me rejeitaria por aquilo. Ele me ajudou a entender que a coragem estava em falar, que a verdade me faria mais forte, mais próxima de Deus do que eu jamais imaginei. Falar, confessar o que estava acontecendo, foi como tirar um peso dos meus ombros, como se a alma que estava presa dentro de mim finalmente pudesse respirar. Eu percebi que, ao falar, estava me libertando. Estava dizendo ao mundo e a mim mesma que não merecia viver naquela prisão de culpa e medo. A coragem não veio de um dia para o outro, mas, no fundo, sabia que estava fazendo a coisa certa. O que aconteceu depois de falar não foi o fim, mas o começo de uma nova jornada. Uma jornada onde, finalmente, eu poderia viver a minha verdade. Eu finalmente compreendi que a verdadeira libertação não vem de fugir da dor, mas de enfrentá-la, de olhar para ela nos olhos e aprender a perdoar. Perdoar aos outros, mas, mais importante ainda, perdoar a mim mesma. Só então fui capaz de me encontrar novamente. Depois de tanto tempo vivendo com o peso da culpa e do medo, falar foi como uma explosão de liberdade, mas também um mergulho profundo na dor que eu ainda carregava. Quando finalmente disse a verdade, quando finalmente compartilhei com alguém o que eu estava vivendo, senti um alívio imediato. Mas, por dentro, eu sabia que isso era apenas o começo. A dor que eu estava guardando dentro de mim não desapareceu imediatamente, como eu imaginava. Ela ainda estava ali, me acompanhando, me fazendo questionar minha própria identidade e minha fé. Eu sabia que precisava enfrentar essa dor e deixar o processo de cura acontecer, mas não sabia como. As semanas seguintes foram de muita angústia. Falar com alguém não havia apagado a dor que eu sentia. Não havia apagado os anos de sofrimento e medo. Eu ainda me sentia culpada. Ainda me sentia como uma pecadora que não merecia perdão. O silêncio que eu mantinha por tanto tempo não foi facilmente quebrado. E a sensação de ser julgada mesmo por mim mesma me perseguia dia após dia. Mas em algum momento comecei a perceber que o primeiro passo para a cura era realmente aceitar a minha dor. Aceitar que eu havia sido ferida, mas que eu não era a culpada. O processo de perdão foi o mais difícil de todos. Não era apenas perdoar o padre, que me manipulou e me destruiu emocionalmente,
mas também perdoar a mim mesma. Perdoar por ter acreditado nas mentiras, por ter silenciado por tanto tempo. Eu tinha que me libertar dessa culpa que me prendia, dessa vergonha que parecia definir minha existência. Mas, no fundo, eu sabia que para me curar, eu precisaria enfrentar tudo isso de frente. A princípio, pensei que a solução estava em me afastar de tudo o que me lembrava daquele tempo. Mas, conforme os dias passavam, percebi que o verdadeiro caminho para a superação não estava em fugir, mas em enfrentar minha dor com coragem. Eu precisava voltar àquele lugar que me havia sido o refúgio, a igreja, mas dessa vez com uma nova perspectiva. Não mais como uma menina assustada, mas como uma mulher que estava recuperando a sua liberdade. Lembro-me de um dia, em uma missa tranquila, quando, sem mais nem menos, algo dentro de mim se quebrou. Eu olhei para o altar e, pela primeira vez em muitos anos, não senti medo. Em vez disso, senti uma sensação de paz que não tinha sentido antes. Eu finalmente compreendi que a verdadeira liberdade não vinha de me esconder da dor, mas de enfrentá-la, de encarar o que eu passei e entender que aquilo não definia quem eu era. Eu não era mais aquela menina presa ao medo. Não era mais uma prisioneira do passado. Eu era alguém que finalmente estava pronta para ser livre. Ao longo dos meses seguintes, procurei ajuda. Conversar com pessoas que me compreendiam, que me ofereciam o apoio que eu nunca soubera pedir, foi fundamental para minha cura. Eu ainda sentia a dor, mas agora era uma dor que eu podia controlar, uma dor que não mais me definia. Eu aprendi a me perdoar, a deixar para trás o peso da vergonha que carregava. O mais importante foi perceber que o perdão não era algo que acontecia de uma vez só. Era um processo. Algo que eu teria que trabalhar todos os dias. Não seria fácil, mas agora eu sabia que tinha a força para fazer isso. Aos poucos, comecei a sentir novamente a conexão com minha fé, mas de uma maneira diferente. Não era mais a fé de uma menina que vivia com medo, mas a fé de uma mulher que compreendia que a verdadeira liberdade vem da aceitação de si mesma, da aceitação de nossas dores e fraquezas. Eu aprendi que Deus não me puniria por falar, não me rejeitaria por buscar ajuda. Eu aprendi que, ao falar, ao compartilhar a verdade, eu estava me aproximando dele de uma maneira mais autêntica. Deus não queria que eu vivesse em silêncio. Não queria que eu fosse vítima de minhas próprias mentiras. Ele queria que eu fosse forte, que eu fosse livre. A vida começou a se abrir para mim de uma maneira nova. Eu voltei a me conectar com as pessoas, com minha família, com minha comunidade. As amizades que eu havia perdido no decorrer dos anos voltaram a ser parte da minha vida. Eu me sentia renovada, como se estivesse renascendo, mas agora com uma força que eu nunca soubera que tinha. O peso que antes me consumia aos poucos foi desaparecendo, e a cada passo eu me sentia mais livre. Eu sabia que o caminho ainda seria longo. A dor não desapareceria da noite para o dia. Mas eu sabia que agora eu tinha o controle sobre minha própria vida. Eu tinha a liberdade de ser quem eu realmente era. Mais do que isso, eu sabia que tinha o direito de ser feliz, de me perdoar, de perdoar a quem me feriu e de seguir em frente, sem mais medo. O perdão foi o que me libertou. Não foi fácil, mas foi necessário. Eu finalmente me libertei do peso que carregava e descobri o que é viver com verdade, com coragem e com a liberdade de ser quem eu sou. Eu finalmente aprendi que a verdadeira paz não vem de tentar esconder as feridas, mas de aprender a curá-las. Eu encontrei minha liberdade no momento em que percebi que a verdade não me destrói, ela me renova. O perdão, tanto ao outro quanto a mim mesma, foi o caminho para a minha verdadeira liberdade. A vida, depois de tantos anos de dor e silêncio, parecia finalmente estar me dando uma segunda chance. Quando eu olhava para trás, para o lugar onde tudo começou,
para a igreja. Eu já não via mais o mesmo medo, o mesmo peso. Eu não via mais aquelas paredes que antes me aprisionavam, mas sim um espaço onde eu poderia encontrar a verdadeira paz. A igreja deixou de ser um lugar de medo e solidão, e passou a ser um lugar onde eu poderia encontrar a serenidade de espírito. Eu, que tanto temi estar perdida, agora compreendia que a perda fazia parte do caminho para me encontrar. A perda me ensinou que a dor não é o fim, mas uma oportunidade de renovação. Eu comecei a me sentir diferente, como se estivesse acordando de um longo pesadelo. Ou melhor, como se estivesse finalmente desvendando a névoa que me impedia de enxergar a verdade. As marcas da dor ainda estavam ali, mas agora eu podia ver essas marcas não como feridas abertas, mas como cicatrizes que contavam a história da minha força e da minha sobrevivência. Cada um desses momentos difíceis, cada um desses anos de silêncio e medo, agora fazia parte de quem eu sou. Eu me vi não mais como uma vítima, mas como alguém que tinha superado algo que parecia impossível de ser superado. A dor não me definia mais. Eu estava definindo a mim mesma. Lembro-me de uma tarde tranquila, depois de muitos meses de busca por paz e perdão, em que senti uma paz profunda dentro de mim. Era um sentimento que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava em casa, em meu lugar seguro, e a luz da tarde entrava pela janela. Eu fechei os olhos por um momento e percebi que, finalmente, estava em paz comigo mesma. Já não me sentia em dívida com o mundo, com minha família ou com Deus. Eu estava em paz. Eu havia encontrado a paz que eu tanto procurava, não porque as coisas tinham mudado magicamente, mas porque eu havia mudado. Eu havia me perdoado. Durante muito tempo pensei que a chave para minha cura estava em encontrar respostas fora de mim mesma, em buscar a salvação em outros. Eu pensei que se eu falasse, se eu pedisse ajuda, alguém poderia me tirar daquele abismo. Mas, na realidade, a paz só veio quando eu percebi que estava dentro de mim o tempo todo. Eu só precisava ter coragem de olhar para dentro e aceitar quem eu era, com todas as minhas falhas, minhas cicatrizes e também minha força. Eu aprendi que a verdadeira paz não é a ausência de dor, mas a capacidade de viver com ela de uma maneira que nos permita continuar. A dor, embora difícil, se transformou em sabedoria, e a sabedoria me deu força. Com o tempo, a vida começou a se abrir para mim de uma maneira nova. Eu me reconectei com minha família, com minha mãe, com meus irmãos. Fui capaz de olhar para eles e perceber que o amor que eu temia perder nunca havia me deixado. O que aconteceu entre mim e o padre ficou para trás, e eu aprendi que, para seguir em frente, eu precisava deixar o passado no passado. O perdão foi a chave para isso. Não apenas o perdão ao padre, mas o perdão a mim mesma, por ter acreditado nas mentiras, por ter me deixado ser manipulada e por não ter reconhecido minha própria dor antes. Perdoar a mim mesma foi o último passo para finalmente me libertar. Eu voltei a ser quem eu era, a menina cheia de sonhos, a mulher forte, que sabia o que queria e que não tinha mais medo de lutar por isso. A minha fé foi restaurada, mas não da mesma maneira que antes. Agora, minha fé era mais sólida, mais real. Ela não era baseada no medo, mas na compreensão de que a vida é feita de altos e baixos e que Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que sejamos sinceros com nós mesmos, que sejamos humanos, com nossas falhas, e que aprendamos com nossos erros. Eu comecei a me engajar novamente na comunidade, mas dessa vez de uma maneira diferente. Eu estava mais segura de quem eu sou, mais forte, mais livre. Eu comecei a ajudar outras pessoas, especialmente outras mulheres que, como eu, tinham sido manipuladas, feridas e silenciadas por outros. Eu sabia que, ao ajudar os outros, estava ajudando a mim mesma. Quando você passa por algo tão profundo, tão transformador,
Você sente uma responsabilidade de compartilhar sua experiência, de dar esperança às pessoas que ainda estão na escuridão. Minha vida agora era uma missão de mostrar que, por mais que a dor nos marque, ela não precisa nos definir. O perdão foi a maior lição que aprendi. E a maior lição não foi só sobre perdoar os outros, mas também sobre perdoar a mim mesma. Eu me libertei de anos de vergonha, de medo, de uma vida que não me pertencia. E quando finalmente consegui me perdoar, foi como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Eu finalmente estava livre. Agora eu vivo com a consciência tranquila. A dor do passado não desapareceu, mas ela já não me controla. Ela é parte de mim, mas não me define. A minha história é minha, e a partir dela, criei uma nova vida, baseada na verdade e no perdão. Eu aprendi que a paz não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que nunca acaba, mas que, a cada passo, nos traz mais perto de quem realmente somos. A liberdade que encontrei não vem de um lugar físico, de uma mudança externa, mas de um lugar muito mais profundo, que só pode ser encontrado quando nos permitimos ser verdadeiros com nós mesmos. Eu sou Luzandra, a mulher que superou a dor, que encontrou a paz e que finalmente se libertou. E sei que, qualquer que seja a dor que você esteja enfrentando, a verdade e o perdão são as chaves para a sua própria liberdade. Se você se emocionou com esse meu relato de vida, se inscreva nesse canal, ative o sininho e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridos e queridas!